Bom dia! Na última aula, vimos que o polimorfismo paramétrico, ao menos como definido na linguagem C++, força um contrato sobre os tipos. Nesta aula, veremos que é possível também parametrizar templates com valores, além de tipos. Como de costume, vamos motivar nossa aula com um exercício. O objetivo desse exercício é implementar um tipo de arranjo, cujo tamanho seja sempre conhecido quando o programa é compilado. Note que arranjos assim correspondem aos arranjos que são alocados estaticamente em uma linguagem como C++. Aqui está um exemplo. Podemos especificar o tamanho do arranjo como uma constante, que é conhecida quando o programa é compilado. Neste exemplo, a constante é o valor 2. Podemos até inicializar o arranjo se quisermos. Isso é sintaxe padrão de C++. E se tentarmos inicializar um arranjo com mais elementos do que o tamanho dele, teremos um erro em tempo de compilação. Mas uma coisa triste que acontece é que o programa ainda compila quando tentamos ler ou escrever fora dos limites do arranjo. Em alguns casos, o compilador até nos dá um aviso, mas o programa ainda compila. Em outros casos, é impossível o compilador saber se o acesso está fora dos limites do arranjo. Neste caso, não haverá nem mesmo um aviso de que o acesso fora dos limites é possível. Aqui, por exemplo, a variável argc pode ter qualquer valor, inclusive valores maiores que 2, que causariam uma escrita fora dos limites alocados para o arranjo A. E o programa ainda compilaria, e o que é pior, executaria, gerando um estado indefinido de computação. Um erro visível em tempo de execução pode acontecer ou não. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente vai criar uma classe que verifique se os acessos estão dentro dos limites alocados para o arranjo. Aqui está a interface da classe de arranjos seguros. Nós a chamaremos de Bounded Array. Algumas coisas que aparecem nesse exemplo já são conhecidas. Por exemplo, a classe é parametrizada por um tipo T. Trata-se de uma classe genérica. Isso é o polimorfismo paramétrico do qual já vimos falando. Agora, algo diferente aqui. O valor n, que também é usado na declaração do template, não é um tipo. Trata-se de um valor do tipo inteiro, na verdade. Nós estamos usando este valor para declarar o buffer no qual colocaremos os elementos do arranjo. Este buffer possui tamanho n. Aqui está a implementação do método set, que insere um novo elemento no buffer. Note que usamos uma asserção para garantir que o valor usado para indexar o buffer, isto é, a variável x, é maior ou igual a 0 e menor que n. Note que este n é o valor que é usado para declarar o template. Em outras palavras, o valor n é como se fosse parte do tipo do template. Então, não estamos falando mais de um arranjo de tipo T, mas de um arranjo de n elementos do tipo T. Arranjos com tamanho diferente de n já não possuem esse tipo mais. E aqui está a implementação do método get, que retorna um elemento de dentro do arranjo. O princípio é o mesmo. Usamos uma seção para garantir que o índice usado para obter este elemento está dentro dos limites alocados para o buffer, que representa nosso arranjo. Note que podemos facilmente declarar uma instância dessa classe Bounded Array, mas devemos passar o valor de n no momento da declaração. Em outras palavras, nossa declaração recebe um tipo no lugar de t e um valor no lugar de n. Neste exemplo, o tipo é int e o valor é 5. E podemos declarar arranjos com outros tipos. Por exemplo, aqui estamos declarando um arranjo de doubles, também com 5 posições. E podemos declarar arranjos com qualquer número inteiro de posições. Por exemplo, essa nova versão do arranjo myFloat possui 9 posições. E veja que se tentarmos acessar uma posição inválida do arranjo, obteremos um erro em tempo de execução. O erro deve-se à asserção que implementamos no método set. Esta asserção é verificada durante a execução do programa. Note que aqui estamos usando uma asserção, mas poderíamos também estar usando exceções.
Na verdade, uma exceção é, sem dúvida, o método mais indicado para lidar com esse tipo de erro. Mas, por hora, continuemos com a seção, que é uma implementação mais simples. Note que o valor usado para declarar o template precisa ser uma constante, conhecida em tempo de compilação. Por exemplo, este programa aqui não compila. Ele não compila porque o valor i não é uma constante conhecida em tempo de compilação. Note também que cada nova declaração de um template com parâmetros diferentes é replicada em código assembly. Por exemplo, neste caso, seriam criadas 3 versões novas de Bounded Array. Uma versão será criada para cada declaração diferente de Bounded Array. Neste exemplo, temos 3 declarações, cada uma com um valor diferente. Neste exemplo, ao compilar o programa, usando uma compilação padrão, teremos um arquivo assembly com 16.5 mil bytes, 16.5 kbytes. Por outro lado, se as declarações fossem todas iguais, teríamos um arquivo bem menor, com 11,6 kbytes, pois somente uma versão de Bounded Array seria criada. Outra coisa que vale a pena saber: não dá para separar a declaração de um template e a definição das funções em arquivos separados. Somos obrigados a deixar declarações e definições juntas no mesmo arquivo. Por que isso é assim é um pouco complicado de explicar. Mas, basicamente, quando o template é instanciado, por exemplo, se tivermos uma declaração Bounded Array int5, como neste exemplo, o compilador vai criar uma classe separada para o template. Essa classe nova até entende onde estão as declarações do template, pois é como se ela tivesse o arquivo cabeçalho que contém as declarações incluídas em seu arquivo. Mas ela não sabe onde estão as definições dos métodos, pois o arquivo Bounded Array não é conhecido da classe. No final das contas, não seria possível compilar o programa. Uma forma de resolver isso é incluir diretamente o arquivo de implementação no arquivo de cabeçalho. Isso não é de todo uma solução satisfatória, dadas as limitações de C++, mas permite o desenvolvimento de arquivos separados contendo templates. Enfim, nessa aula vimos como declarar templates com valores, além de tipos. Na última aula sobre templates, faremos algumas considerações finais sobre essa forma de polimorfismo. Até lá, podem me escrever se houver dúvidas. Obrigado!